8 horas e 15 minutos para a gente analisar, então, o contexto venezuelano atualmente, o futuro das relações com o Brasil. A gente primeiro conversa agora com o diretor de opinião do grupo O Povo, Walter George. Walter, muito bom dia. Seja bem-vindo aqui ao nosso Povo News. Como é que você está observando essa situação na Venezuela? A oposição, de alguma forma, tentou fazer frente ou até mesmo evitar essa posse, não conseguiu. Ruas ontem, de alguma forma, esvaziadas, muito em razão também da repressão, né? Maduro, inclusive, convocou um regime especial de segurança de forma inédita, né? Todos os integrantes das Forças Armadas, da Polícia Nacional Bolivariana nas ruas de Caracas e também de outras cidades para tentar, de alguma forma, impedir movimentações mais fortes da oposição. Sua visão em relação a isso e suas perspectivas para o futuro da Venezuela com mais um mandato de Maduro. Muito bom dia. Bom dia, Ítalo. Bom dia à nossa audiência. Bom, as perspectivas, infelizmente, são as piores possíveis, ou pelo menos de manutenção da crise no patamar em que ela se encontra hoje, né? Não vejo a posse como um começo de reversão desse cenário. É um quadro complicado porque você, da mesma forma que a gente não consegue confiar nas informações que o governo dá, as informações da oposição também não sei se são de todo críveis, né? E você não tem uma instância de interlocução, assim, de mediação disso, né? É uma posição que o Brasil, em situações anteriores, adotou, procurou adotar nesse, em princípio, sem embarcar no discurso geral de ataques ao governo, mas tentando também filtrar um pouco as posições oficiais que eram expressas pelo governo, mas o próprio Maduro cuidou de dinamitar essa ponte, né? O Maduro, inclusive, chegou a dizer que o Conselho, a eleição de lá foi confirmada pelo Conselho Eleitoral, tanto quanto a eleição do Brasil foi confirmada pelo Tribunal Superior Eleitoral, meio que respaldando, digamos assim, as críticas ou as denúncias, sei lá o que é que são, eventualmente feitas pelo candidato Jair Bolsonaro, que põe em dúvida o processo eleitoral brasileiro. Então, é uma figura muito controversa, muito difícil de você lidar, no caso, o Nicolás Maduro, né, que expulsou praticamente, inviabilizou a instância, como eu digo, a instância, o país que poderia ajudar nessa, inclusive porque a queixa que há do governo brasileiro, que me parece justa, é que o assessor especial do presidente, o Celso Amorim, esteve com Maduro um dia depois da eleição, e naquele momento o Maduro se comprometeu em apresentar as tais atas. Se ele não tem assumido esse compromisso, talvez o Brasil até hoje tivesse uma outra posição, mas ele se comprometeu com o Celso Amorim. E não fez isso, descumpriu essa coisa. Em função dessa situação é que o Brasil recusou-se também a legitimar a vitória do Maduro, muito embora também não abrace a causa da oposição. Então, é uma situação, como eu disse, muito difícil, porque tem uma pressão internacional, mas tem um aspecto, Ítalo, que é preciso levar em consideração. E eu acho que esses eventos das últimas horas estão demonstrando isso, porque apesar de toda essa pressão internacional, apesar do isolamento, apesar de ter perdido a grande sustentação do regime bolivariano, do regime venezuelano, era a Rússia, que agora a Rússia está com problemas mais graves para tratar lá, está tentando se defender ela própria, o seu território, enfim, a sua integridade. Então não está podendo respaldar ou apoiar a Venezuela no nível que fazia antes, né? Então, em função, mesmo apesar de todo esse contexto internacional, a chegada agora, dia 20, do presidente Donald Trump nos Estados Unidos, que mexe nessa correlação com os norte-americanos, você vê do ponto de vista interno, não me parece que o regime tenha sofrido grandes problemas da eleição para cá. Você não tem uma grande crise instalada dentro do governo, em função principalmente do comportamento das Forças Armadas, que seguem, me parece, firmes no apoio ao governo. Então, é um contexto muito difícil, é um contexto que não projeta uma solução de curto prazo e que demandará, num contexto, num momento em que o mundo está sem suas instituições, digamos assim, funcionando, aquelas que nessas horas seriam importantes, como a ONU, como a OEA, todas essas, absolutamente sem força para fazer nada.
né? Então não tem como também fazer com alguma intervenção que possa ajudar. Então é um contexto que a gente vai ter que dar um tempo, deixar um tempo. Claro que a posse vai se consolidar hoje, vai se confirmar, a crise vai continuar. Tem acontecido outro movimento interno, né, na Venezuela que precisa ser considerado, que a crise econômica arrefeceu-se, quer dizer, uma crise muito grave, foi durante muitos anos. E parece que no ano passado a economia, inclusive, conseguiu crescer. Então, você junta esses aspectos todos e você não consegue prever para o curto prazo, como eu digo, talvez nem para o médio prazo, uma solução para essa crise. E o Brasil vai ter que se equilibrar dentro dela, né? O presidente Lula nomeou a embaixadora em Caracas para ela ir representando o governo brasileiro. A maioria dos países, grande parte dos países, pelo menos os mais importantes, sequer representantes em Quemerão, porque não reconhece o resultado. Então, vamos ver como é que desse caldo todo, cheio de tantas confusões, mas com esse contexto que é difícil, quer dizer, um governo que me parece, pelo menos do ponto de vista do apoio das Forças Armadas, ainda fortalecido, e com a comunidade internacional, e aí vai ter, a partir do dia 20 de janeiro, uma mudança importante, que é a chegada do novo governo dos Estados Unidos, e principalmente do novo secretário de Estado, Marco Rubio, que esse vai atuar, me parece, muito fortemente para inviabilizar, ou pelo menos dificultar a vida para o presidente, agora reeleito para mais um mandato, talvez reempossado daqui a pouco, Nicolás Maduro.